Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 10, continuando nossas pregações neste livro. E dentro dele a história do encontro de Pedro com Cornélio, apóstolo Pedro com o gentio Cornélio em Cesareia. Eu acho que essa é a terceira pregação só sobre este encontro, porque é muito rico, inclui várias etapas e vale a pena, tem valido a pena explorar isso. Então, Atos capítulo 10, ficamos no versículo 29, quando Pedro entra na casa de Cornélio, que era um oficial, como já comentamos, de uma patente média, e tinha mandado buscar Pedro a uns 50 quilômetros de distância, numa cidade chamada Jope, e Paulo chegou com 6 irmãos, lá da igreja de Jope, e acompanhado por 3 homens que haviam sido enviados por Cornélio para buscar Paulo, 2 empregados particulares de Cornélio e um soldado sob as ordens de Cornélio. Comentamos que quando Paulo chegou lá, Cornélio, um tanto quanto ingenuamente, mas com boa intenção, certamente se prostrou aos pés de Pedro. Pedro não aceitou de jeito nenhum e ficou até constrangido, já comentamos isto. Então, Pedro pergunta o que é que eles queriam, por que Cornélio havia mandado buscar, e a casa de Cornélio tinha muitas pessoas ali, gente da família do próprio Cornélio e amigos dele. É importante que nós comentamos no início que Cornélio era um homem temente a Deus, mas lá na frente a gente lê que ele foi convertido a Deus com a pregação de Pedro. Inclusive, vamos comentar sobre a chegada do Espírito Santo sobre essas pessoas que se converteram lá, deixando claro que Cornélio não era um homem ainda regenerado pelo Espírito Santo. Isso é importantíssimo para observarmos que alguém, como era o caso de Cornélio, pode ser temente, caridoso, como ele era com esmolas, orava constantemente a Deus, essas coisas chegaram diante de Deus, mas ele não era salvo. Deus, então, pela misericórdia dele, Deus manda buscar Pedro. Então, ele mandou para Pedro falar para eles. Então, estamos no momento em que Pedro acabou de chegar, manda Cornélio se levantar do chão e adentra na casa de Cornélio. No versículo 29, Pedro diz: por isso, uma vez chamado, vem sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Estamos neste ponto. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, devia ser 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos orienta, nos ensina e nos edifica com o trabalho que o teu Espírito Santo faz naqueles que abrem os corações para esta palavra. Que essa história rica nos ensine muitas lições, como já temos aprendido algumas, e pedimos que continuamos nesse crescimento. Que Cristo seja honrado nesta pregação. Que pessoas venham a Ele, Cristo, pela fé. Pessoas talvez até tementes aqui, que dão esmolas, que ajudam pessoas mais necessitadas, que oram, mas não tem Cristo no coração. Não foram ainda levadas pelo teu Espírito a cair aos pés de Cristo, arrependidas, pedindo salvação e perdão. Que pessoas assim cheguem a este ponto, como cada um de nós crentes aqui, em cada parte do mundo, passou por essa experiência. Então, faz como tu quiseres, Senhor, estamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como vimos, Cornélio explica o motivo da chamada, conta a sua história, esclarece o motivo pelo qual o anjo lhe aparecera, por causa das esmolas, das orações, tudo mais, e também explicou por que convocou Pedro, porque Deus mandou. É curioso, quero chamar a atenção disto, no versículo 29, que inclusive eu li, de onde ficamos na última pregação, Pedro falando, Pedro disse que recebeu uma missão de Deus, e por isso, entendeu que era uma missão de Deus, depois da visão que ele tivera lá, em Jope, recebeu os 3 enviados de Cornélio, que falaram que estava sendo convidado Pedro para ir até Cesareia, e que então, aí ele disse, eu entendi que eu deveria vir, aí falou, uma vez chamado, vim sem vacilar, é o que Pedro diz. Lá no versículo 33, é a vez de Cornélio, como vocês já ouviram, depois do anjo aparecer a ele, manda chamar Pedro, Cornélio. Aí no 33 ele diz, portanto, sem demora, mandei chamar-te. Então vejam, um judeu, crente, líder dos apóstolos, vindo sem vacilar, quando entendeu que tinha uma chamada, uma ordem de Deus. Logo depois, nós vemos um homem gentil, não judeu, temente a Deus, mas não convertido, totalmente diferente do outro, usando a mesma expressão. Quando eu recebi a ordem do anjo de mandar te buscar, eu mandei imediatamente te chamar, sem demora, chamar os 2 em situação um pouquinho alto, em situação diferentes, eles recebem Deus, a ordem de Deus de maneira pronta. Que seja um exemplo para cada um. Pode ser crente, pode não ser crente, pode ser temente a Deus, pode não ser. Se entende que tem alguma chamada, alguma ordem, está sendo de alguma forma enviado para alguma tarefa, para fazer alguma coisa, vá. Um ano depois, 6 meses depois, bom, se você quer imitar apóstolo Pedro e quer imitar Cornélio, vá logo, vá sem vacilar, vá imediatamente, a partir do ponto em que você entende que é Deus lhe chamando. Eu sei que muitas vezes isso não é uma questão fácil, como um anjo aparecendo, como aconteceu com Cornélio, uma visão, como Pedro teve, depois o Espírito Santo falou com Pedro, quer dizer, coisas sobrenaturais ocorrendo aqui nessa história. Ok, certo. Hoje não é bem assim.
Então, é um pouco mais delicada essa questão de saber se é Deus lhe chamando e tudo, e não vamos entrar em explorar este ponto. Mas uma coisa que eu quero enfatizar, uma vez você compreendendo que é Deus, mesmo que demore anos para você compreender, tudo bem, mas uma vez compreendendo, vá sem demora. Se todos os seres humanos agissem assim, esse mundo seria completamente diferente, para melhor, é claro, se obedecessem a Deus. Depois de se prostrar, como já comentei, indevidamente, e ser repreendido por Pedro, parece que Cornélio se recompõe e se mostra bem consciente do que estava ocorrendo aqui. A gente percebe nas palavras dele, Cornélio, duas coisas. Ele fala corretamente. Primeira, tinha consciência de que Deus estava ali agindo no meio deles. Falou isso claramente. Perfeito, Cornélio. Estava mesmo, tinha toda a razão. Segundo, ele assume que Pedro era um porta-voz de Deus apenas. Deus é que falava através de Pedro. Por isso é que aquela prostração que ele fez diante de Pedro, nós não tomamos isso como um ato de idolatria condenável, que é o pecado que mais ofende a Deus, é a idolatria. Não é o caso. Eu já expliquei isso, é uma questão de uma honra que ele queria dar, exagerou certamente, mas especialmente parece que depois do choque de receber Pedro na sua casa e tudo, Cornélio estava muito consciente do que estava acontecendo ali, ao ponto de realmente ele foi bem em cima do ponto, quando disse, vamos ver o que você tem para dizer da parte de Deus. Era Deus falando através de Pedro. Importantíssimo, especialmente no processo de conversão de alguém, essa convicção, esse entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando através do autor de Gênesis, de Êxodo, de Levíticos, de Números, e de Ezequiel, e de Isaías, e de Pedro, e de Mateus, de Lucas. É Deus, o Espírito Santo, falando através deles. Então, o que a Bíblia manda é Deus mandando. O que a Bíblia proíbe é Deus proibindo. Se entendêssemos isso, se as pessoas entendessem isso, ficaria até mais fácil. Ou menos difícil uma alma ser levada até aos pés de Cristo, porque neste processo, e nós que somos crentes, muitos sabemos muito bem disto, há muita resistência. Não, mas isso não pode, isso aqui é muito esquisito. O que está dizendo aqui? Não, eu estou vendo aqui que uma jumenta está falando com um homem. Não, isso não é para mim não, essa história é para criança e olha lá. Então, quando alguém diz, um momentinho, é a palavra de Deus? Está dizendo que uma jumenta falou? Está. Então, essa jumenta falou. Não me pergunte como foi. Nenhuma aula aqui, chama um veterinário aí para explicar. Eu não sei, mas foi. Então, quando eu digo que ajuda, é no sentido de quebrar barreiras humanas nossas e de limitações. Quem disse que uma jumenta não pode falar? Quem disse, e pastor Mauro pegou o vírus. Quem disse que uma jumenta não pode? Eu repito, quem disse? A sua experiência, a minha também. Agora vai dizer para o criador do jumento que ele não pode falar. Não cola. Não cola, ele não quer saber. Aí Moisés abre o braço, aí um mar inteirinho, um braço de mar, se abre e fica uma estrada no meio do mar. Lá direito, uma altura enorme, uma parede de água, do lado esquerdo outra, e uma estrada no meio para alguns 12, 3 milhões de pessoas passarem. É impossível. Então, vai dizer para o Criador do mar. Então, a palavra de Deus falou, não procure querer explicar, compreender, aceite.
Muito bem. 34 e 35. Então Pedro falou, dizendo, agora Pedro começa o seu discurso, vai discursar aqui. Discursar, vamos dizer de outra forma, né? Vai pregar o Evangelho, que não deixa de ser um belo discurso. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha, para nós, essa é uma afirmação extremamente esperada, é o que nós sabemos. Jesus morreu pelo mundo inteiro, no sentido de oferecer salvação ao mundo inteiro. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo bem, pode ser judeu, pode ser gentio, pode ser grego, pode ser japonês, o que for. Sabemos disso fartamente. Então, para nós, é quase impossível sabermos o peso desta afirmação aqui na boca de Pedro, judeuzão, acostumado com o fato de que o judeu era o povo de Deus, achando que não havia salvação se não fosse judeu, que não é verdade, nunca foi. Vou já mostrar aqui, comentar isso aqui. Não é bem assim, mas que a salvação foi via judeu, que Deus escolheu os judeus para ali estar o seu povo, e aquele povo ser um reflexo do que seria um povo sob o comando e a direção de Deus, e que Deus se revelou através da sua palavra para os judeus e para dali espalhar para o mundo, é fato. E que Deus tinha ordens mesmo para judeus se resguardarem tanto quanto com relação aos gentios, e certas comidas, e com a lei de Moisés veio muitos mandamentos e tudo. É fato, é verdade. Mas a salvação, não. Só que para eles era difícil aceitar até a questão da salvação. O próprio Pedro diz, reconheço que Deus não faz recepção de pessoas. Reconhecer isso há 2 dias. Falei isso na semana passada. Desde que ele esteve em Jope, ao meio-dia, viu um lençol baixando do céu, todo tipo de animais dentro, e Deus disse, Pedro, mata e come. Ele disse, não, eu não vou comer isso de jeito nenhum, eu vou comer animal imundo. E Deus, o que Deus purificou, não rejeite de jeito nenhum. Aí o lençol voltou para o céu. Aí voltou de novo, Pedro disse, Deus falou de novo, 3 vezes aqui lá a palavra de Deus. Era Deus mostrando para ele que esse paradigma, ou essa orientação de Deus estava rompida ali, naquele momento. Expliquei também que aquela visão serviu para Pedro raciocinar e aplicar a questão do comer animais imundos para falar com os gentios, pregar para os gentios, oferecer salvação aos gentios, comungar espiritualmente com gentios salvos. Então foi um pulo que Deus deu, obviamente, que Pedro deu, obviamente o Espírito Santo levou Pedro adiante, usou a questão do lençol lá, a visão do lençol, para essa conclusão, ou essa orientação muito mais profunda. E aqui está, como disse, algo extremamente importante, que era o convencimento do líder dos apóstolos quanto a este assunto, para quando Paulo chegar de Tarsis, onde ele estava lá já há alguns anos, e entrar de uma maneira extremamente enérgica no seu ministério para os gentios, ele contar com o apoio, com o respaldo dos apóstolos. Então, tudo isso estava incluído, e é algo tão grande, que eu estou repetindo com poucas palavras, mas eu gostaria que ficasse claro isso em vocês. Às vezes, o Novo Testamento contém uma passagem assim, que a gente pensa tão natural, né? Mandou buscar Pedro veio, falou algumas coisas bonitas, que a gente já sabe tudinho, o Evangelho, Jesus morreu, ressuscitou e tal,
e Deus salva todo mundo que aceita Jesus, tá, beleza, toca para frente. E não presta atenção para o tamanho daquilo que está acontecendo. Então, um pouco de história disso aí, como eu estou colocando, abre muito a nossa mente para entender melhor as Escrituras. Então, é como Deus diz aqui, Pedro diz, entendi que a salvação não é só para o judeu, mas para qualquer um que, ele diz aqui, que tema a Deus e faça o que ele quer. Não é suficiente só temer. Temer e fazer o que ele quer. Comentei que Pedro aprendeu isso na visão. Ok. Mas é muito importante dizer, como até comentei, está errado pensar assim. Mas era o que muitos pensavam. Mas a rigor, não, mas vamos ver o que o Velho Testamento dizia. O Velho Testamento dizia que a salvação estava aberta para todo aquele que fizesse exatamente o que Pedro está dizendo. Inclusive, praticamente todos os comentários dizem. Este versículo aqui é a versão do Novo Testamento de Miqueias 6 e 8, que eu não vou ler. Mas o profeta Miqueias, séculos antes de Cristo, falou praticamente a mesma coisa, pleno Velho Testamento. Então, é verdade, a salvação para os gentios constava no Velho Testamento, mas de uma maneira meio rarefeita, misteriosa, como que quase escondida em alguma profecia aqui e ali, mas está lá. Tanto está que Pedro praticamente cita uma passagem do Velho Testamento. Ok? Então, tirem da mente que ao longo do Velho Testamento inteirinho, a salvação era só para judeu, não era para gentio. Quando Jesus veio, abriu a salvação para todos. Não era. Mas era, mas a Bíblia não dizia. Dizia. Pouco. Verdade. Mas dizia. É importante. Então, o que mudou é que, quando Cristo veio, é que ficou algo absolutamente para ser divulgado e sem mais aquela separação, como Paulo fala lá em Efésios 2, entre o povo judeu e os gentios. Para o judeu aceitar o gentio, ele tinha que passar por um processo, era meio complicado, e isso acabou. Não que o povo de Israel deixou de existir, o povo judeu, que não deixou. Mas agora Deus instituiria a sua igreja composta de judeus, gentios, de todos aqueles. 36 em diante. Pregação de Pedro. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha o todos aí, hein? Isso tem um peso no caso do discurso de Pedro. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Olha aí a trindade. Eu gosto muito de descobrir passagens, de observar passagens que tem trindade. Logo no meio desse versículo tem a trindade aí, ok? Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. As três pessoas divinas estão expressas aí, quase juntas, quase sem palavra nenhuma no meio delas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Esse versículo é um dos meus prediletos na Bíblia, por causa daqui para frente. Primeiro tem a trindade, embora vários tenham. Mas o que para mim faz muito especial é a descrição do ministério de Jesus aqui na terra, ou pelo menos de um ângulo do ministério de Jesus nessa terra. É espetacular. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Isso aqui é um resumo de vida.
Muita gente diz assim, eu vou chegar lá na minha vida. Vou chegar lá. Meu amigo, você vai chegar aonde? E às vezes quem fala assim é alguém que tem uns bons milhões já guardados. Porque se o camarada não tem R$1.000 na conta, vou chegar lá, dizendo, eu vou ter uma coisinha para ocupar, nem que seja uma moto nova, né? Sei lá. Entende-se mais ou menos. Mesmo assim, não devia ser alvo de ninguém essa história de vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá. Mas tudo bem, você gostaria muito de se formar, ótimo, se casar, ter seus filhos e tal, tudo bem. Um dia, se Deus quiser, eu vou constituir minha família, ótimo, tá bom. Mas não é muito raro ouvir algo tipo, pelo mundo especialmente, eu vou chegar lá. Como se a vida daquela pessoa, o grande alvo da vida daquela pessoa é chegar lá. O pior é que ela mesmo não sabe, isso aqui é uma vida, né? Que a pessoa que devia saber melhor o próprio alvo era ela. E ela não sabe. Dá uma ideia do quão zonzo o pobre do mundo anda aí. E as pessoas vão chegar lá. É muito importante essa questão de objetivo de vida. Muita gente se deprime e entra realmente em angústia, ansiedade, depressão, tristeza, por falta de alvo na vida. E o crente pode entrar nessa. Não, tudo o que espera de mim é no céu. É quando eu for para o céu. Eu sei que vou para o céu, estou salvo, amém, graças a Deus por isso. Então, estou me reservando para o céu. E aqui? Aqui é sol, dificuldade, sofrimento, é um negócio difícil. Eu fico esperando todo dia que Deus me chame. Não é saudável. Que você pode esperar que Deus lhe chame? Pode. Há uma forma saudável de esperar isso, de desejar isso. Paulo desejava isso. Ele trabalhava de uma maneira fantástica. Então, o crente, enquanto está aqui na terra, ele tem os seus objetivos, ele deve ter o seu alvo. Até porque vós não sois de vós mesmos, você fostes comprados por preço. Você já pensou nisso? Quando você olhar para o seu carro, ou para o seu vestido, ou para a sua camisa, é meu, ou minha. Porque eu paguei, nota fiscal está aqui. Ninguém no mundo pode dizer que não é meu. É meu. E eu faço com essa camisa o que eu quiser, eu posso rasgar. Posso esse carro aqui, eu dou para quem eu quiser. Porque é meu, eu paguei. Você sabia que Jesus Cristo olha para você deste jeito? Não encarando você como uma camisa, porque ele não daria o sangue por uma camisa, nem por um carro, e nem pelo mundo inteiro, em termos materiais. Mas por uma alma, ele daria, e deu. Só que isso não altera o fato de que ele pagou. Ele tem nota fiscal da sua alma. Está aqui, senhor. Esse aqui é meu. Eu paguei por ele. Quanto custou? Meu sangue. Então, o crente nunca pode pensar, eu não tenho alvo aqui e tal. Tem. Você não está aqui por acaso, Deus não está brincando de lhe dar mais um ano de vida, absolutamente. Ele sabe. Porque dá para uns mais, outros menos, uns sofrem mais do que outros, ele sabe. Esse critério é dele, ele tem absoluto controle sobre isso. Então, mesmo que o crente não tenha muito esclarecimento quanto aos detalhes da sua missão aqui, alguns têm, outros não têm tanto e tal, que é outra questão, mas faça o seguinte, enquanto você não descobre o seu dom no sentido mais exato, mais definido, o seu serviço na igreja, vai ser um evangelista, como é que você vai servir na igreja, é a parte administrativa que você tem o dom, ou de orar, ou de ajudar, qual é? Antes disso, faça isso aqui, versículo 38. É esse que eu estou lendo. A gente nem percebe o tamanho do que está aqui, né?
Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pegue esta frase e pode botar na sua frente, lá no seu estudo, no seu gabinete, seja onde for. Pronto. Achei um alvo para a minha vida. Fazer o bem. Não andando por aí, como muita gente anda, missionários andam, evangelistas andam. Tudo bem, tem a chamada para isso. Não é o caso aqui, tem que ser igualzinho que Jesus fez. Ninguém vai fazer igual. Mas o resumo está aí. Onde eu andar por esta terra, ser numa cidade só, bem pequenininha, não vou sair de lá a vida todinha, ou vou viajar por esse mundo inteiro, não importa. Por onde eu andar, eu vou deixar um rastro de bem. Eu vou fazer o bem. Mas é o bem mesmo. Como Deus define o que é bem. Vou fazer o bem. E curar as pessoas. Não tenho o dom da cura como ele tinha, mas o que eu puder fazer para sanar, ajudar, aliviar os problemas da pessoa. Os médicos até podem fazer de uma maneira mais literal, né? Embora não sejam eles quem curam é o próprio Deus, através de remédios, através de vários tipos de procedimentos, mas chego mais perto desse aspecto aí. Enfermeiros, pessoas que cuidam mais diretamente da saúde, mas é muito mais do que isto, esse curar aqui, aliviar, ajudar naquilo que você pode ajudar. Isso está incluído no fazer o bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Temos o aspecto físico aqui, das curas de Jesus, e o aspecto espiritual. Ah, mas eu não tenho o poder de expulsar demônios como ele tinha. Ajude espiritualmente alguém da maneira como você pode, conhece o Evangelho, conhece uma passagem da Bíblia para dar conforto, conhece algumas palavras para dizer, diga, faça, alivie, ajude. Quer um alvo mais lindo do que esse? E ainda não terminou, porque Deus era com ele. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder para poder dizer, Deus é comigo. Se não na magnitude com que era com o próprio Jesus Cristo, que a ele foi dado o Espírito Santo sem medida, e a nós é dado o Espírito Santo não sem medida, seja como for, eu fui tornado filho de Deus, o Espírito Santo veio para habitar em mim, mas eu posso proceder de uma maneira tal que o Espírito Santo pode ficar até inativo na minha vida. Toquei hoje de manhã neste ponto de entristecer o Espírito, de apagar o Espírito. Não, comigo, até onde eu puder, não. Não é com arrogância, eu vou mostrar que o Espírito Santo eu nunca vou entristecer, não é essa atitude. Mas a atitude é, Senhor, eu estou te dizendo que com toda a força do meu ser, eu nunca gostaria de entristecer, desestimular o teu Espírito Santo a habitar ele já habita, mas a trabalhar e ser eficiente na minha vida. Em outras palavras, Senhor, eu vou tentar fazer com que essa pequenina frase aqui, de poucas expressões, de poucas palavras, Deus era com ele, do jeito que tu foste com teu Filho Jesus Cristo, guardadas as proporções, mas eu gostaria que fosse dito de mim. Me ajuda nisto. Aí você vem dizer que não tem um alvo? Você não tem um alvo de vida? Como eu falei, você pode não ter um alvo em termos de onde morar, de que profissão que você vai ter, o que vai fazer depois que seu último negócio quebrou, você fez um concurso e passou, mas já está empregada, deixa o emprego e vai para outro concurso. Eu sei, eu aceito o convite do rapaz para noivar e casar. Ok, cada um, não temos revelação de Deus que vem na frente. Eu sei, esses alvos particulares para a vida de cada um. Mas esse tipo de alvo está aberto para cada um de nós. Você vê na metade de um versículo.
metade de um versículo, o crente encontra um verdadeiro alvo de vida. Aí você diz assim, não, eu leio pouca Bíblia porque eu sou crente há 30 anos ou 40 anos, conheço a Bíblia quase toda. Não, pastor, é o seguinte, é porque eu já li a Bíblia 18 vezes. 18 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Pastor, 18? Isso, a Bíblia toda, porque as passagens assim, avulsas, e as pregações e tudo, são centenas de vezes. Então, vou dizer isso sem arrogância nenhuma, então, mas a Bíblia não é mais novidade para mim, não. Olha, quem pensa assim, não está entendendo. As Escrituras, o poder que contém as Escrituras. Até porque você vê uma passagem um dia, que você já leu 132 vezes, e ela brilha nos seus olhos, só falta lhe cegar. Chega, parece que está ali com luz LED nos seus olhos. Essa passagem, que coisa linda! Eu nunca tinha notado isso. Pois é. E por que agora está brilhando tanto? Espírito Santo de Deus. E o seu estado espiritual, seu andar cristão, uma série de fatores misteriosos para nós, mas que são facilmente indicáveis, como eu estou dizendo aqui. O quão você vive de uma maneira que o Espírito Santo se sinta como um trabalho agradável para ele, lhe edificar, não é ele entristecido, ele constrangido, ou coisa desse tipo. Então, Pedro resume aqui o ministério de Jesus Cristo, mas eu quero ler até o 41, é porque eu fui explicar porque que esse 38 é um dos meus prediletos. Está aí o que deu. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, Pedro falando, e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Você vê que ele está abrangendo tudo aqui de maneira bem resumida, né? A vida de Jesus. A este, 40, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, Pedro, logo do início, concentra a pregação em Jesus Cristo, como se era de se esperar. O Evangelho foi anunciado a Israel por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, como ele disse. Faz um resumo do ministério de Jesus, que muitos já conheciam, até mesmo os gentios já deviam muito ter ouvido falar de Jesus, do ministério, talvez sem entender muita coisa ou quase nada, mas já conheciam, inclusive os presentes. E lembre que tinham 6 crentes lá de Jope, que vieram com Pedro, acompanhando Pedro. E Pedro falava com autoridade enorme, porque ele foi testemunho de tudo o que ocorrera com Jesus. Eu vi, eu estive com ele. Então, aí a grande honra de Cornélio, né? De Deus ter mandado Pedro vir para dentro da casa de Cornélio e dizer assim, eu vi tudo, estive com ele. Muito bonito isso. Ele esteve com Jesus antes e depois da ressurreição de Jesus. Eu não vim falar que ele ressuscitou, não. Eu vi Jesus ressuscitado, amigos e irmãos, ele dizendo. Eu comi com ele, eu bebi com ele, não foi um fantasma não come. Tudo bem, era um corpo misterioso o dele, depois da sua ressurreição, sem dúvida, mas que era um fantasma, que era alguma coisa assim etérea, tudo, não física, não podemos dizer isso. Ele comeu com eles, eu comi com ele, Pedro disse, bebi com ele. Então é uma naturalidade, ao mesmo tempo que envolve um poder enorme, em termos de testemunho, de credibilidade, a pregação de Pedro. Então ele diz, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Uma pergunta que alguns mais gostam de ir mais fundo.
gostariam de fazer, talvez. Quando é que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo? Não vou explicar detalhes, mas pode responder no batismo. Não é? Tudo indica que foi no batismo, é altamente provável que foi neste ponto, embora Pedro não diga isso aqui, mas deve ter sido de fato. Então, ele ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Após a sua unção, Jesus desenvolveu o seu ministério, muito ativo, primeiro, muito ativo, andando em todo lugar. 2, já comentei, completamente benigno. 3, ferrenha oposição ao diabo, curando todos os oprimidos do diabo, mostrando uma militância muito intensa de Jesus Cristo em todo o seu ministério. Ele, incluído na obra de Jesus, havia guerra, havia luta, havia oposição pesada de Jesus Cristo ao diabo. Mesmo assim, uma pesada limitada, porque ainda não havia chegado a hora, como não chegou até hoje, a hora do diabo ser lançado no lago de fogo eterno, para onde ele vai, e ficará lá eternidade adentro. Vai ser mandado para lá pelo próprio Jesus Cristo, conforme o livro de Apocalipse. Então, quando eu digo que Jesus veio fazer uma oposição pesada ao diabo, é no sentido de, não vou dizer destruir no sentido de que Jesus matou a morte, conforme diz John Owen, né, no seu famoso livrinho A Morte da Morte na Morte de Cristo, que é espetacular isto. Mas então Jesus destruiu as obras do diabo nesse sentido, de tirou a base do poder de Satanás, que era a morte, e ele, então, já ficou sem muita base, Satanás, foi vencido. Paulo explica isso, encravou na cruz e expôs à vergonha Satanás, com a derrota que Jesus impingiu a ele. Então já foi uma posição muito pesada, em termos de definir quem manda neste mundo aqui, e que o trabalho do diabo estava com os dias contados, e o poder do diabo estava com os dias contados. Esses dias ainda estão valendo hoje, né? Tem poder muito ao nosso redor. Visivelmente ainda o Deus deste século, o príncipe deste mundo, olha ao redor. E entendemos, inclusive, que Deus está cada vez dando mais poder ao diabo nesses últimos tempos, até aumentar a iniquidade a tal ponto que vai chegar o limite de Deus dizer basta e Jesus volta. Então, para isso, o mundo está aumentando muito em iniquidade, em depravação. Essa tal dessa diversidade é algo extremamente estranho, torto com relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem aspectos interessantes no sentido de respeitar mais as pessoas, não humilhar outras pessoas, claro, mas o diabo sempre coloca isto no meio, algumas coisas boas, bonitas, que confundem os incautos, os que são cegos espiritualmente. Não, mas isso é muito bom por isso. Observe aqui o respeito que hoje se tem, classes, pelas minorias e coisas desse tipo. Mas isso é uma areiazinha dentro da construção real do que está por trás disso tudo. Então, Jesus fez uma ferrenha oposição ao diabo. Você faz? Você faz oposição ao diabo? Ou seja, aqui é bom explicar, não é? Você vive de uma maneira tal que você resiste às investidas do diabo contra você. Ele não me pega mais, que eu já sou crente. Ele não consegue mais anular sua salvação e lhe escravizar de novo. Está certo. Mas por que ele procura, como leão arrodeando alguém para devorar, que aquela palavra ali no grego é destruir ou estragar de uma maneira muito profunda?
Por quê? Porque ele tem poder de estragar muito a vida do crente. Olhe em redor. Crentes que caíram, crentes que pecaram. É triste. As pessoas que nós vamos encontrar no céu. Mas aqui foi um desastre. Então, cuidado com o diabo nesse sentido aí. Sim. Então, a oposição que eu digo é nunca amizade com ele, resistência a ele, e, ao pregar para outros, e você for usado como instrumento de Deus, tiver o privilégio de ser usado como instrumento de Deus para levar alguém a Cristo, você, participou diretamente da perda de mais um escravo do diabo no reino maligno dele. Você participou. Isso é oposição. Então, não é uma oposição de você falar com o diabo. Tem alguns crentes que, talvez mal informados, não sei, se metem a falar com o diabo, dar ordens para o diabo, faz isso, faz aquilo, sai daqui, coisa desse tipo. Mesmo que nós cheguemos, que algum crente chegue a encontrar alguma situação de endemoniamento e tudo que pode acontecer, mas tem que ter absoluto cuidado de saber que está falando totalmente em nome de Jesus e nunca repreender o diabo, porque quem é para repreender o diabo é Cristo, só. O crente não é para repreender o diabo, ele é para resistir ao diabo, e se ele quiser fazer muito mal ao diabo, ele resista bem e ele leva alguém a Cristo. Já é muito, vai doer muito nele, ok? Mas não no sentido de resistir, de brigar com ele, de enfrentá-lo. Não vá fazer isso, porque você não vai ter poder. Ele é muito mais poderoso do que você. Então, mas o Espírito Santo em mim é mais poderoso do que ele. Deixa o Espírito Santo agir. Deixe Jesus Cristo se entender com ele. Então, ok? Então, eu quero explicar esse aspecto. Jesus foi mesmo em cima, e tinha que ir mesmo, porque ele era o grande conquistador do diabo e do reino do diabo. Então, a primeira coisa que Pedro diz é que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Segunda, que após a unção de Jesus, ele desenvolveu o seu ministério, que eu já falei aqui, os 3 aspectos que Pedro comentou. Terceiro, crucificaram Jesus, ele coloca aqui também. É estranho, né? A gente também não acha tão esquisito, porque a gente está acostumado com isso já. Mas um homem com aquela descrição que Pedro fez, só fez o bem, curou pessoas com doenças de nascença, ressuscitou pessoas da morte, expulsou demônios de pessoas. A humanidade nunca havia conhecido um ser humano tão benfeitor, tão benigno. Pois é, a humanidade paga com morte. Matam, crucificam Jesus Cristo. Porque foram os judeus, foram os gentios porque os romanos aqui mandavam na época. Não, foram os judeus, porque estava na jurisdição dos judeus, ele era próprio judeu e tal. Pode falar o que você quiser. A raça humana, na realidade, tem o aspecto do judeu, tem o aspecto dos gentios, tudo bem, um culpa o outro, né? Mas, na realidade, o mundo é perdido, é pecador, e continua sendo hoje. Se Jesus viesse aqui hoje, fariam tudo de novo, talvez mais rápido. É porque teve 3 anos de ministério só, já foi muito rápido. A oposição do mundo foi muito rápida contra Jesus. Mataram-no com 3 anos e meio, talvez, de ministério, mais ou menos uns 33 anos de idade, mas 3 anos e pouco de ministério. Pois, hoje fariam tudo de novo. Será? O mundo está muito mais civilizado, Se você não é crente, pense assim, como é o seu próprio coração com relação a Jesus Cristo? Como é? Ele é aberto para Jesus ou é fechado? Mas não é capaz de matar uma mosca, quanto mais Jesus. Primeiro, você é capaz de matar uma mosca, e muito mais do que uma mosca, talvez você nem imagine, você não conhece seu próprio coração, provavelmente. Você é capaz, sim.
qualquer um de nós, especialmente aqueles que não têm Cristo, como eu estou falando. Então, você não quer admitir que talvez crucificasse Jesus Cristo? Tá, tudo bem, admito. Você acha que a sua reação a Ele pesa pouco? E é muito pior do que matá-lo, pela sensibilidade do coração dele, e ele deu a vida dele para que dissesse para você, se você quiser, eu lhe perdoo. Creia em mim que eu lhe perdoo, lhe dou vida eterna. Não quero. Você acha que isso é pouco? O tamanho dessa resistência? Claro que é difícil medir isso com o fato de matarem-no, especialmente de uma maneira mais genérica, como eu estou falando dos judeus e dos gentios, raça humana e tudo. Mas é esse tipo de atitude que levou a matarem Jesus Cristo. Rejeição. E não precisa ir muito longe. Pessoas aqui agora podem estar resistindo duramente contra Jesus Cristo. Duramente. Não, o mundo é mais civilizado, hoje não fariam isso, não sei o quê. Não vá nesta. Talvez você chegasse lá, ou talvez não, mas a sua resistência é muito mais ofensiva a Jesus Cristo hoje do que você talvez pense. Por fim, e o último aqui eu encerro, ele não ficou morto, como disse Pedro, até o versículo 41 que eu li. Mataram-no, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus não quis que ele aparecesse a todos. Curioso isso. Jesus fez uma seleção de pessoas e concentrou em algumas que tiveram o privilégio de conviver, pouco tempo, mas conviveram com Jesus, ele ressuscitado, como Pedro disse, que eu já comentei, comi com ele, bebi com ele, ou seja, alguns privilegiados viram Jesus pessoalmente depois de ressuscitado. Poderíamos continuar aqui, mas eu quero parar. Já temos muito assunto para refletir, os crentes muitas lições para aprenderem, os que não são de Cristo, espero que um bom desafio para que cheguem aos pés dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, de fato, a apreender estas coisas, nós crentes. E nunca mais nenhum aqui diga que não tem alvo na vida, ao ponto de se desanimar e ficar só esperando a chegada no céu. Pode esperar a chegada no céu, pode desejar, isso é ótimo. Isso anima a vida aqui embaixo, dura, difícil, sem dúvida. Mas não ao ponto de dizer, eu não tenho sentido nenhum aqui. Porque aquele que comprou você com sangue, disse, eu quero você aqui mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, 17 anos, ele sabe perfeitamente. Deixe com ele isso e faça o bem enquanto você anda por esta terra, como ele fez. E se opõe ao diabo, da maneira como eu coloquei. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus. E aqueles que não têm Cristo, que hoje tenham esse privilégio. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.